MHS e oscilações mecânicas para ITA e IME? Você não sabe isso? Fica comigo até o final. Fala pessoal, eu sou o professor Jean Pegoraro e se você é uma pessoa que tem medo ainda de MHS em nível de ITA e IME, esse vídeo é para você. Eu uso um recurso bem legal, que é uma maneira de pensar para você não errar mais essas questões de oscilações mecânicas ou MHS, como você quiser encarar. Inclusive, tá? Se você tem algum amigo que vai fazer a prova do Enem e está se preparando, eu vou deixar um link meu aqui para você indicar para esse seu amigo que eu estou vendendo um e-book com os 10 anos da prova do Enem, né? Com as questões de física separada por assunto. Ou seja, isso vai ajudar muito seu amigo a estudar e conseguir passar pelo Enem. Então, vamos aprender MHS e oscilações mecânicas em nível ITA. Jean Pegoraro, então vamos agora entender o que é MHS, né? Ou oscilações, é bem importante para a gente entender isso, tá? O primeiro detalhe que nós temos que entender sobre oscilações é que a resultante de forças é uma força do tipo restauradora. Então a primeira coisa que você precisa entender é que essas forças restauradoras, elas são o quê? Elas são proporcionais a uma deformação, a gente vai entender. Então eu trouxe alguns exemplos que são todas questões antigas, assim, de provas de concursos militares para você entender. Vamos supor que eu tenho um corpo, né? Um corpo que está num fluido em equilíbrio, onde o peso é igual ao empuxo, né? E a gente vai notar que se eu afundar ele um pouquinho, o empuxo, obviamente, ele vai aumentar. E se eu largar ele e tirar o atrito, tudo que eu posso admitir, ele vai ficar oscilando, né? E ele vai ser um movimento harmônico simples. Ele vai ficar oscilando ou pode ser escrito como uma oscilação mecânica. O grande X da questão, dessas questões de oscilações, é você entender quem é a força restauradora. O mais interessante é que basicamente tudo oscila, né? Um outro exemplo interessante, que imagina que eu posso fazer um acréscimo de pressão, né? Eu estou imaginando a situação ideal, eu tenho uma situação aqui e eu assopro, né? E essa medida que desce para cá, digamos aqui, ó, isso aqui é X, isso aqui ele desceu X, né? Então isso aqui é como se fosse o X que desceu. Então desceu o X aqui, subiu o X ali, e se eu der um assopro, ele vai ficar oscilando mecanicamente. Então a grande questão é você descobrir quem é esta força restauradora que vai provocar o MHS. Isso aqui também já foi uma questão antiga do ITA, né? Que imagina que eu tenho duas cargas fixas, né? Duas cargas fixas, e eu só dou um puxãozinho para o lado, uma carga, e ela fica... porque essa carga vai empurrar ela para cá, e essa outra carga vai empurrar ela para lá. Então, bem pequeno mesmo, né? Bem pequenininho, então ela vai ficar oscilando. A gente tem que usar uma aproximação de Taylor, é bem bacana, tá? Mas a primeira coisa que a gente tem que entender, nós não podemos fugir do massa-mola. O sistema massa-mola vai ser o mais interessante para a gente entender isso, tá? Então, como é que funciona o sistema massa-mola? Eu vou colocar ele aqui. Eu vou te ensinar a você chegar nessa relação. Então imagine, não precisa copiar agora, num primeiro momento, imagine que eu tenho um sistema mecânico, né? Um sistema mecânico cujo esse corpo, ele vai estar aqui, ó. Então ele vai estar no equilíbrio, vou tirar tudo que é força dissipativa, só vai agir a força conservativa. Beleza. Aí, turma, eu vou pegar essa massa, né? E eu vou puxá-la para o lado. Professor? Isso, ó. Eu vou puxá-la para o lado, veja bem. Aí eu vou puxá-la para o lado. E aí eu vou colocar esta massa aqui, ó. Eu vou colocar esta massa aqui. Aí veja com muito cuidado o que vai acontecer. Quando eu puxar essa força para o lado, eu vou analisar que isso aqui será minha posição de equilíbrio, né? Onde eu vou admitir que a minha mola, o meu meio elástico não tem deformação. Aí, turma, o que vai acontecer? Essa força elástica vai estar orientada para cá. Então isso aqui é uma força elástica que eu vou analisar, força elástica. E essa força elástica, não copia, ela está se igualando com a força que eu estou puxando, né? Então eu, Jean Pegoraro, estou fazendo uma força externa e eu estou segurando. No momento que eu solto isso, a gente vai verificar uma coisa muito interessante. No momento que eu solto isso, tipo, eu vou soltar essa minha massa aqui, eu vou verificar que essa força restauradora, ela vai tender a puxar ele para o equilíbrio. Professor? Sim, vai tender a puxar ele para o equilíbrio. Então, se eu colocar um outro momento, a gente vai analisar o seguinte, ó, que quando ele estiver aqui,
né, quando ele estiver aqui de novo, a gente vai visualizar que a força elástica ela vai ser zero. Então, nesse momento, a força elástica vai ser zero. Só que tem um detalhe, né? A gente pode visualizar que esta energia potencial elástica virou energia cinética. Então, esse bloco, ele vem com uma certa velocidade, ó, ele vem embalado aqui, ó. Ele vem embalado aqui. E agora, quando este corpo passar dessa posição de equilíbrio, a força elástica, ela vai ser orientada para o outro lado, de tal maneira que quando eu chegar na, digamos assim, na máxima deformação, então isso aqui vai ser o X, vai ser mais ou menos aqui, ó. Esse corpo, né, a deformação tem que ser a mesma aqui, a deformação tem que ser a mesma, então ele vai ter que ir um pouquinho mais para cá, tá? Um pouquinho mais para cá. Então esse detalhe você tem que entender. Aqui a força elástica, a força restauradora, vai ter o mesmo módulo daquela força aqui, ó. Então essa relação, ela vai estar para cá. E aí o que vai acontecer? O meu sistema vai ser oscilante, né? Ele vai ficar indo e voltando por causa dessa força restauradora. Ok. Acho que você consegue entender isso. Então, basicamente, numa questão de MHS, é você buscar quem é a força restauradora e qual é a deformação, né? A amplitude do movimento. Se a gente for analisar aqui nesse momento, a amplitude do movimento vai ser essa medida aqui, ó. Esse X, né, daqui para cá, e aí eu vou ter este X daqui para cá. Essa vai ser a amplitude do movimento do nosso MHS, né? Esse detalhe você tem que entender. Então, a parte física de MHS é isso, né? Teoricamente, o MHS é relativamente simples, é um negócio que vai indo e voltando, porém, o mais difícil é você saber qual é a força restauradora e saber como funciona o período de oscilação desse MHS, tá, turma? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai partir dessa premissa que eu sei, né? Eu sei que a força restauradora, ela vai ser uma força do tipo Kx, né? Então, se você lembrar, por exemplo, da força restauradora aqui, uma força elástica, ela é o valor, né, da constante elástica vezes a sua deformação. Então vamos guardar isso aqui. A gente vai fazer essa observação. Então eu vou colocar aqui, ó, porque a minha força resultante aqui no movimento, aqui, né, pelo menos nesse termo, ela tem que ser uma força de origem restauradora. Então é isso que você tem que guardar, ó. A força restauradora tem que ser uma força, e agora preste atenção. Uma força elástica é igual ao produto de K vezes X, né? Alguns livros colocam negativo isso, mas aí que tá, gente. O que você tem que entender? Todo movimento harmônico simples, a força resultante, ela é uma força do tipo restauradora. Então aqui, por exemplo, vai ser o empuxo, o peso, aqui também vai ser alguma coisa relacionada a isso, aqui vai ser uma força elétrica, cada caso tem um caso, mas isso você não pode tirar da sua cabeça. A força resultante é uma força restauradora cujo, né, o produto K vezes X vai ser essa minha resultante forças basicamente a todo momento do meu MHS, tá? O que você tem que entender, nesse caso muito particular que eu mostrei para você, o K, ele é o quê? Ele é a constante elástica. Porém, na hora de eu analisar esse K, a gente tem que ter um cuidado. Às vezes, esse K não é o K de uma mola. O K vai ser uma constante de proporcionalidade. Por exemplo, aqui não tem nenhum meio elástico, se você parar para pensar. Muito menos aqui, mas eu também tenho um K de deformação. Um K de constante elástica aqui, né? Não de elástica de mola, mas constante de deformação do MHS. A gente pode encarar dessa maneira. Então esse K, gente, a gente vai guardar da seguinte maneira. Ele é uma constante do MHS, tá? Você vai guardar isso como uma constante do MHS. E esse K, que é a constante do MHS, pode envolver parâmetros associados a pressões, a massa, a tudo isso. Então você tem que guardar isso, né? Não necessariamente é o K de uma mola. E aí, turma, eu vou chegar numa relação como você deve agir numa questão de oscilações mecânicas, de MHS, para você conseguir resolver isso. Deixa eu dar uma limpada no quadro para ficar mais fácil de você entender. E pessoal, vamos entender então como é que funciona essa nossa lógica aqui para a gente demonstrar a fórmula da parte do MHS, né? Então vamos pensar da seguinte maneira. Eu acho que todo professor usa isso aqui, que é o jeito mais simples de eu entender, né? Eu imaginar como um MCU, né? Como um MCU tem muito a ver com um movimento harmônico simples. Isso é importante para você entender. Então vamos encarar um MCU, né? Vamos encarar um MCU aqui e eu vou projetar uma sombra. Professor, eu vou projetar uma sombra desse meu desenho aqui embaixo, tá? Desse meu desenho aqui embaixo. Então a sombra em si, né? A sombra em si vai ser essa região
que eu vou colocar aqui para você e a gente vai entender isso melhor agora, tá? Olha só, vamos pensar da seguinte maneira. Se eu for imaginar um cara sendo MCU, ele vai fazer isso, né? Aí ele vai se deslocar para cá, ele vai se deslocar para cá, 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 vai se deslocar para cá e ele chegou naquele momento de novo, tá? Eu quero provar para você que o MCU, eu posso encarar ele como sendo o MHS, né? Ele é bem bacana para a gente visualizar isso. Então vamos fazer a situação junto aqui, ó, para você entender qual é a jogada. Ó, isso aqui é como se fosse o corpo projetado. Então, ó, ele vai projetar, até vou pegar aqui, vou fazer uma medida para ficar mais claro para você entender, né? Então a gente vai fazer uma projeção, ó. Quando ele está aqui, ó, eu vou projetar ele aqui, ó. E aí depois eu não vou projetar, porque senão vai ficar muito riscado, né? Então, esse corpo está aqui, né? E agora, vou fazer essa mesma lógica para eu demonstrar que um MCU pode ser encarado como um MHS, né? Só para você entender. Ó, então veja bem, ó, ele tá aqui, aí ele tá aqui, ele tá aqui, é como se estivesse nesse ponto aqui, ó. Aí ele vai indo, ó, pra cá, e agora ele começa a voltar, né? Então vamos guardar esse aqui, ó. Ele começa a voltar. Aí ele começa a voltar, aí ele vem aqui, e volta aqui. E aí começa a repetir, né? Ou seja, se você deixar passando isso, você vai ver que o MCU, eu posso projetar ele como sendo MHS. É, professor, isso, onde isso aqui vai ser a amplitude do meu movimento, né? Que é o meu X máximo ali, né? Isso aqui é o A de amplitude do meu movimento. Ah, Sor, que massa! Exato. Então eu posso provar que um MCU, ele é um MHS. E aí agora, pessoal, vai vir uma coisa, uma sacada bem interessante, que a gente vai usar muito isso, muito mesmo, né? Que é o seguinte: eu vou tentar buscar uma relação para achar essa equação e essas relações MHS, né? Então vamos ali, ó, vamos ajeitar isso e vamos fazer o seguinte, ó. Vamos pegar esse cara saindo daqui e chegando até ali, né? Onde isso aqui vai ser o raio da trajetória que eu vou analisar. Então vamos trazer esse desenho para cá. Ó, vou trazer esse desenho para cá. Aqui vai ser o R, né? Aqui vai ser a projeção desse cara. Essa medida vai ser o X, né? E o meu círculo, ele estaria um pouquinho depois aqui, né? Só pra gente entender, ó, que é como se meu círculo tivesse aqui, ó. Como se meu círculo tivesse aqui. Eu tirei um pedaço daquela figura, né? Tirei um pedaço daquela figura para você ver. Então vamos fazer o seguinte, vamos usar uma função aqui, uma função cosseno, para eu tentar descrever como isso vai mudar, né? Em função do tempo. Então aqui eu vou ter o ângulo que eu vou chamar de alfa, poderia chamar do que eu quiser, e eu posso usar uma função cosseno, né? É, professor, claro. Ó, o que diz a função cosseno? O cosseno deste ângulo alfa vai ser igual ao cateto adjacente, que é x sobre o valor dr. Só que, gente, esse r dessa trajetória aqui vai coincidir com a minha amplitude. Ah, é verdade. Isso, então cosseno de alfa vai ser igual a x r. E aí x vai ser igual a r cosseno de alfa. No lugar do R, eu já vou substituir A. E aí eu já estou conseguindo relacionar uma relação aqui, que é a relação que isso aqui vai ser a amplitude do movimento. Fechou, né? Então a gente conseguiu uma relação. Só que se você lembrar da relação da cinemática do MCU, você concorda comigo que esse alfa aqui, eu também posso relacionar esse alfa como deslocamento angular. É, professor? E isso, a gente pode usar o alfa como deslocamento angular. Ah, é verdade, sim. Então, o alfa, como é um deslocamento angular, a gente pode dizer o seguinte, ó, que o alfa, né? O alfa aqui, ó, o alfa vai ser o alfa inicial mais ômega vezes t. Onde esse ômega-t seria a minha velocidade angular, né? 2π sobre o período que a gente está analisando. Aí eu vou substituir isso ali dentro. Só que esse alfa inicial, acho que você lembra, isso aqui eu vou partir do início, né? Vai ser zero. Então eu posso dizer que a equação do MHS do x vai ser A cosseno de ômega-t, que é a velocidade angular, mais esse ângulo de fase que eu deveria colocar aqui, né? Então eu poderia simplesmente dizer que é o ômega-t. E aí eu demonstrei a equação do x, né? E aí, turma, uma vez que eu demonstrei a equação da posição em x dele, eu posso demonstrar o seguinte, eu posso demonstrar que se eu derivar isso aqui em relação ao tempo, eu vou ter o valor da velocidade. Então, a gente vai derivar, a derivada de seno, de cosseno vai ser menos seno, né? Então, só que vai ter negativo, então derivando isso aqui em relação ao tempo, eu vou ter A
vezes, tem o sinal de menos, né? Seno de ômega t, que eu vou ter que analisar. Porém, eu tenho que fazer uma regra da cadeia, né? Eu vou ter que fazer a derivada de dentro, né? Então a derivada de dentro, o ômega vai vir junto. O ômega vai vir junto, tá? Então você tem que guardar isso aqui. Se eu quisesse saber a aceleração, eu derivo mais uma vez. Ó, eu derivo mais uma vez. Então, derivada de seno é cosseno. Então a mesma coisa. Daí eu vou derivar de fora, cosseno, né? Só que eu vou ter que fazer a regra da cadeia, derivar dentro, né? Então eu vou ficar vou ter que derivar de novo aqui, e vai ser ômega ao quadrado, né? Cosseno de ômega t. Então essa é a aceleração dele. E aí, turma, vem a parte mais interessante, ó, que agora é onde vai começar a ficar interessante a nossa brincadeira, né? Você concorda comigo que a cosseno de ômega t vai ser exatamente igual ao x, né? Vai ser exatamente igual ao x. Então, no lugar do x, do A cosseno de ômega t, eu vou substituir isso aqui por esse x, tá? Então vou substituir isso aqui por x. Deixa eu pegar o meu apagador que eu perdi aqui, ó. Então eu vou substituir isso aqui pelo x, né? E eu vou chegar à conclusão, turma, eu vou chegar à conclusão que isso aqui vai ser menos, né? Menos ômega quadrado, não esquece que fica ômega ao quadrado, que eu vou analisar, vezes o x. Então eu cheguei na minha aceleração. E agora, turma, uma vez que eu consigo demonstrar isso, nossa, tudo fica muito mais fácil. Tudo fica muito mais fácil. E agora, vamos voltar para o sistema massa-mola, né? Vamos voltar para o sistema massa-mola. O que a gente está analisando? Eu preciso demonstrar que a força resultante aqui é de uma origem restauradora, isso a gente já provou, né? Então o que eu vou dizer? Eu vou dizer que a força elástica, ela vai ser a minha resultante, tá? Ela vai ser a minha resultante de forças nesse meu contexto. Se ela vai ser a minha resultante de forças, eu posso admitir que a força elástica, né, que é K vezes X, ela vai ser igual a massa vezes aceleração. Mas qual aceleração? A aceleração instantânea de um mhs. E aí eu vou fazer essa substituição aqui, eu vou ignorar o sinal num primeiro momento, né? E vai ser Kx, né? Vai ser Kx ômega quadrado vezes x. E aí, turma, eu vou cortar aqui e eu vou chegar à minha velocidade angular, onde a velocidade angular ela vai ser ômega ao quadrado, né? Raiz de K sobre m. E aí, se você lembrar do movimento circular, né, do movimento circular uniforme, a velocidade angular é 2π sobre t. Então vamos fazer isso, né? Vamos passar o ômega quadrado para cá, ó. Vai ficar raiz de k sobre m. E aí eu vou substituir, né? Porque o ômega é 2π sobre t, né? Ômega 2π sobre t, que é o período do movimento, ó. 2π sobre o período. Aí eu vou desinverter todo mundo, né? Vou desinverter todo mundo, e aí eu demonstro a equação do, digamos assim, né, do MHS pensando no sistema massa-mola, né, turma? E aí vem a grande jogada, ó. Eu vou demonstrar que o período do sistema massa-mola é nada mais, nada menos que a raiz, né, vou passar o 2π para o outro lado, né, 2π raiz de m sobre k. Raiz de m sobre k. E aí, turma, vem a grande jogada. A todo momento eu vou me basear essa expressão, que o período de um sistema que fornece um MHS é raiz papapá de algum parâmetro sobre o K, onde o K é a constante do MHS. No caso da mola, vai ser só a mola, né? E aí a grande jogada das oscilações é você descobrir quem é o K. Vou te dar um exemplo bem comum que você usa lá em pêndulo simples, né? Que esse fenômeno ele é bem importante para você entender. Então vou te mostrar como é que funciona o modelo do pêndulo simples para pequenas oscilações, né? Pequenas oscilações MHS. Então, gente, sempre você tem que entender que o grande segredo, turma, o grande segredo é a gente descobrir quem é o K. Professor, é descobrir quem é o nosso K do nosso MHS. Então eu vou te mostrar aqui, ó, o nosso pêndulo, a nossa ideia, né, do pêndulo simples. Pêndulo simples. Prof? Isso. O pêndulo simples é um modelo que ele funciona para ângulos pequenos, tá? Então, basicamente, funciona assim, ó. Eu vou visualizar que o meu pêndulo, ele vai fazer essa situação aqui, ó. Ele vai fazer essa situação, só que assim, ó. Eu vou analisar para ângulos tão pequenos, esse meu modelo do pêndulo simples, para ângulos tão pequenos, que eu vou imaginar que esse pêndulo ele vai se deslocar numa mesma linha. Professor? Isso, ó.
eu vou imaginar que esse pêndulo ele vai se deslocar numa mesma linha assim, ó. Então ele vai fazer um MHS dessa estrutura. Esse é o pêndulo, onde vai ser a posição de equilíbrio que eu estou mostrando. Então veja bem, ó, é tão pequeno o ângulo que eu vou admitir que ele faz isso, ó, onde aqui vai ser a minha amplitude do movimento, né? E aqui vai ser a minha amplitude do movimento. Então, grande questão de tudo é você descobrir quem é o nosso K aqui, que é o nosso K da deformação do MHS, não necessariamente de uma mola. Então vamos lá. A gente vai ter que usar um pouquinho de matemática, nada muito pesado. Deixa eu ver como é que estão as gravações para a gente dar uma olhada. E como eu estou vendo para ângulos pequenos, vamos entender melhor isso. Ó. Então aqui eu vou ter um ângulo θ, né? Eu vou ter um ângulo θ, aqui vai ser o ângulo θ. E aí, turma, eu vou ter que ver quem é a força restauradora. Então eu vou pegar, eu vou admitir que isso aqui é o comprimento do meu pêndulo, né? E eu vou trazer o desenho para cá, ó. Veja bem, vou trazer o desenho para cá. Esse é o desenho, o L vai estar ali, né? Então o θ vai estar aqui. Você concorda que se o θ está aqui, ó, veja bem, o θ se ele está aqui, ó. O θ está aqui, eu posso fazer uma linha vertical, aqui ó, turma, eu posso fazer uma linha vertical aqui e também dizer que o θ está aqui, ó. Nada me impede que eu faça isso, né? E se eu decompor a força-peso, porque ela estaria para baixo, né? A força restauradora, ela estaria para cá, ó. Então, a peso estaria aqui. Então, eu decomponharia a força aqui, ó. Se eu for analisar, deixa eu trazer mais para cá, para você visualizar bem o meu desenho. Passou um pouquinho, né? Mas eu posso ver o seguinte, que a força-peso, ela estaria assim, ó. Olha com bastante cuidado. A força-peso estaria aqui, tá? Essa aqui seria a origem, a orientação da força-peso. Aí, turma, eu vou decompor a força de tal maneira que eu vou ter uma componente assim, ó. Eu vou ter uma componente assim. E aí a gente tem que entender que a força restauradora vai ser essa componente aqui, ó. Essa vai ser a componente P, porque o ângulo vai estar aqui, né? O ângulo vai estar aqui. Então essa componente restauradora vai ser um P seno do ângulo θ, né? Então isso aqui é uma trigonometria, nada muito elaborado, e a gente tem que entender isso. Moral da história, eu posso admitir que a força restauradora aqui vai ser esse P seno θ, que vai ser essa que vai ser restauradora aqui. Então, ó, vai ser esse P seno θ. Então, esse P seno θ tá aqui, ó. P seno de θ. Essa é a minha força restauradora, porque é essa força que faz esse meu sistema de MHS funcionar, tá? Então, só para você entender. Aí, ó, como é que nós vamos demonstrar isso, né? Como é que nós vamos demonstrar isso? A gente vai demonstrar que se eu garantir que isso aqui é a minha força restauradora, vai ser o seguinte, ó, a resultante forças, naquele momento, pelo menos, tem que ser proporcional à restauração do movimento. Então, a força restauradora vai ser igual ao produto K vezes X, tá? Então, o K da mola, não tem mola nenhuma. Então, essa força restauradora vai ser o P seno de θ, K vezes X. Aí, o valor da força-peso vai ser M vezes G, e aqui a gente vai usar uma aproximação. Sempre que o θ for pequeno, o seno de θ é aproximadamente θ. É, professor? Isso, o seno de θ é aproximadamente θ. Então isso aqui vai ser igual a θ. Isso aqui vai ser igual a K vezes X. Lembra que o meu objetivo é achar o K e substituir aqui e ver o que vai dar certo, né? Agora, o que vai acontecer? Eu vou precisar usar uma trigonometria. Então vamos pegar esse triângulo aqui, ó, vou trazer ele para cima. Acho que você está entendendo, ó. Vai ser o L, aqui vai ser o L, tá, turma? Aqui vai ser quem? O θ tá aqui, o θ vai estar aqui, né? O θ vai estar aqui. E aqui vai ser essa medida horizontal que vai ser a minha amplitude do movimento, né? Ó, veja bem, a amplitude do movimento, que eu estou imaginando que ela é reta aqui. Só que essa amplitude é o meu x, né? Essa amplitude é meu x. Então, só para a gente entender. Então, se eu usar uma função seno aqui, deixa eu apagar essa parte inicial. Se eu usar uma função seno sobre isso, olha o que vai ser. Ó. Eu vou ter que o seno do ângulo θ vai ser igual ao quê? Cateto oposto sobre a hipotenusa, que é o valor de L, né? O valor de L. Mas como o seno de θ ele é aproximadamente θ, eu posso fazer essa substituição, ó, que θ é aproximadamente x sobre L, que eu vou usar aqui embaixo. E aí, olha que interessante, eu vou fazer essa substituição aqui. Então, ó, vou vir para cá. Acho que você está entendendo, está me acompanhando, né? Então, mgθ, então vai ser mgθ, mas o θ eu cheguei à conclusão que é x sobre L. X sobre L vai ser igual ao quê? A K vezes x. Aí veja bem que eu posso simplificar o x,
né? E eu cheguei na minha constante proporcionalidade. Então a minha constante proporcionalidade elástica vai ser mg sobre L. E agora o que a gente vai fazer? Esse K é o que eu vou substituir aqui. Ô, senhor, mas isso aqui é de um massa-mola, não interessa, isso é de um mHs. E eu vou substituir esse K aqui e eu vou chegar na equação do pêndulo. Sério, professor? Sério? Vou chegar na equação do pêndulo. Então, ó, vamos substituir esse K aqui, ó. Então, vamos lá. T, veja bem, T vai ser igual a 2π raiz de M sobre esse meu K, que é mg sobre L. mg sobre L. E eu acho que agora vocês já estão entendendo onde é que eu vou chegar, né? Acho que vocês já estão entendendo onde eu vou chegar. Vou até dar uma limpadinha aqui para você visualizar. Ó, você já está entendendo onde eu vou chegar. Ó. Eu vou poder simplificar a massa, então eu posso admitir que nesse modelo do pêndulo simples a massa não importa. O L vai para cima e eu demonstro a equação do período de um pêndulo simples. Claro, eu usei uma equação bem conhecida, né? Eu usei uma equação muito bem conhecida, mas a jogada é essa, turma. É numa questão de mHs, você vai ter que usar esse recurso e verificar quem é a minha resultante de forças proporcional à deformação, né? E aí eu vou chegar na equação do período do pêndulo simples para pequenas oscilações, que vai ser igual a 2π raiz... Opa, isso aqui é um π, tá? 2π raiz de L sobre G, né? Onde L é o valor do comprimento e G é o valor da gravidade. Então o grande segredo em mHs, em nível ITA e IME, é você descobrir quem é o K da deformação. Então você vai fazer o seguinte, você vai decorar que a equação de um período de mHs é 2π raiz de M sobre K. E aí você vai usar que a resultante de força tem que ser igual à proporção de uma constante de deformação vezes a deformação. E aí você vai ter que sofrer. Aí você vai ter que ver se é empuxo, se é uma força de pressão. Aí é que começa a brincadeira. Mas no fundo é isso. Você vai decorar a equação do período de um mHs e aí você vai lembrar que a resultante de força tem que ser do tipo Kx. E você vai achar o K e substituir ali para achar o período de oscilação. Mas então agora você já sabe como resolver questões que envolvem mHs e oscilações mecânicas para nível ITA e IME, né? O grande segredo é aquele que eu falei, né? Você tem que achar quem é a força restauradora, né, que vai ser a nossa resultante de forças, e também você tem que achar a constante de, digamos assim, de proporcionalidade do mHs, né? Claro, eu demonstrei aqueles exemplos para vocês e agora você tem que fazer muita questão mesmo. Inclusive, comenta aqui embaixo qual é o próximo vídeo que você quer que eu faça. Esse mHs já foi uma dica de algum inscrito aqui do nosso canal. E aciona as notificações do nosso sininho. Sabe por quê? Porque quando esse vídeo ficar pronto, você será notificado e vai saber quando esse vídeo ficar novinho para você estudar. Curte o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal. Eu sou o professor Jean Pegoraro. Bons estudos, mas nunca se esqueçam que a física esteja com você.